Eu vou contar para vocês hoje uma história da Bíblia que é horripilante. Ela está no livro de Juízes, no capítulo 19. Bem, Deus nunca jogou nada para debaixo do tapete. Tudo que o povo dele, que o povo judeu fez, está exposto. O rei Davi foi um... Ele fez uma coisa que era para Deus não querer mais contato com ele. Na época do povo ir para a guerra, né? Ele teria que ir com o exército, ele não foi. Ele ficou em casa. Quando ele saiu na sacada, ele viu uma mulher belíssima tomando banho. E ele mandou os servos dele buscá-la. E ela veio e eles coabitaram ali. Ele mandou ela para casa. Passados os dias, ela manda dizer para ele que ela estava pejada, quer dizer, grávida. Aí ele imediatamente mandou buscar Urias, o marido da mulher com quem ele coabitou. Urias veio e a intenção de Davi é que Urias fosse para a casa dele dormir com a mulher, porque aí o filho seria do marido, né? Mas Urias veio e não foi para a casa dele dormir. No outro dia, um dos servos de Davi disse assim: ó, Urias não foi para casa não. Aí Davi fez o quê? Bebeu com ele, a noitinha, né? Para ele se embriagar e ir para casa, ficar com a sua esposa. Mas ele não foi. No outro dia, o servo chegou e falou: ó, ele não foi não. Aí Davi chamou ele para perguntar por que ele não foi ficar com a esposa dele depois de tanto tempo na guerra. Aí ele disse que ele jamais faria isso com os irmãos dele na guerra e ele usufruindo da vida com a mulher, que ele jamais faria isso. Aí o que Davi fez? Davi fez uma carta para o comandante do exército, pedindo para colocar Urias na frente de batalha para que ele fosse morto. Urias levou essa carta e nem abriu para ler. Ele era muito leal, né? Aí chega a notícia que Urias tinha morrido e aí Deus mandou o profeta Natan para confrontar Davi. Falou com ele assim, que contou para ele uma historinha, uma parábolazinha, né? Que veio um visitante e se hospedou na casa de um senhor. O senhor tinha ovelhas, carneiros em abundância, mas ele pegou a cordeirinha de outro que só tinha aquela cordeirinha. Quando Natan ia perguntar o que se deve fazer com esse homem, o próprio Davi já antecipou e disse: ele deve ser morto. Aí Natan falou: pois esse homem, Davi, és tu, sabe? Então Deus falou com Davi, Davi se prostrou arrependido, sabe? Ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque a base do relacionamento do homem com Deus está no arrependimento. Então, Davi, aí Deus falou com Natan, que falasse com Davi, que o pecado dele estava perdoado, mas que ele ia sofrer as consequências, que a espada jamais apartaria da casa dele. E se vocês tiverem vontade de ler, lê lá a história de Davi para vocês verem. Um dos filhos dele estuprou a irmã, sabe? O outro
outro irmão, que ele era irmão, o irmão Absalão, que era irmão da irmã que o rapaz estuprou, o rapaz não era irmão por parte de pai e mãe dela, não. Era só por parte de pai. Aí Davi falou. Sim, aí Absalão passou um tempo assim entristecido porque o irmão dele fez isso com a irmã e reuniu todo mundo para uma caçada. E lá na caçada ele matou o que sequestrou. Me fugiu agora o nome aqui. Então, Deus nunca deixou nada escondido da Bíblia. Ele mostrou a vida como ela é, sabe? O que o pecado faz com o ser humano. Deus mostrou isso. Então, aí as coisas foram acontecendo e eu sei que antes da monarquia em Israel, teve a época dos juízes. E na época dos juízes, as pessoas faziam o que queriam, sabe? Mas aí, quando Deus mandava uma nação oprimi-los, eles clamavam a Deus e Deus enviava um juiz. E eu sei que teve de um juiz para outro que houve 40 anos de paz, entenderam? E aí, tudo bem, né? Aí, o que aconteceu depois disso? Em Juízes 19 é contada essa história que eu vou falar. Israel tinha 12 tribos. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Eles não tiveram terras, destruiu as terras com todas as tribos e eles não teriam terra. As outras tribos é que iam sustentá-los porque eles iam cuidar do templo, sabe? Ele ia cuidar, ele seria da linhagem de Levi é que viria sacerdote. Não tinha sacerdote de tribo nenhuma, só da de Levi. E aí, na época dos juízes, nesse capítulo 19 que eu ia falar para vocês, um levita, que era da tribo de Levi, ele não era sacerdote não, mas ele era da tribo de Levi. Ele tinha uma concubina. E aí, a concubina dele era de Belém. E ela morava com ele e tudo. De repente, não sei se é porque ele maltratava ela ou foi porque ela o traiu, ela voltou para casa dos pais em Belém. Do pai, não tinha mãe não. Aí, passados uns 4 meses, o levita foi atrás dela na casa do pai. Ficou lá uns dias, o sogro todo feliz com ele lá, ele se arrumava para ir embora, o sogro falava que não vai ainda, fica aí hoje, amanhã você sai cedo. E foi assim, rola acho que até o 5º dia. Aí ele foi embora. Quando eles precisavam dormir em alguma cidade antes de chegar para onde eles iam, aí eles passaram perto de Jebus, que é Jerusalém. Eles passaram perto de Jebus e naquela época não fazia parte ainda Jebus não fazia parte ainda das cidades de Israel. Então, o levita falou assim, vamos andar mais depressa, porque não é bom que a gente vá procurar abrigo nessa cidade. Nós vamos procurar numa cidade da tribo de Israel. E andaram e foram para Gibeá de Saul. Saul foi rei de Israel. Então eles foram para Gibeá. Quando eles chegaram em Gibeá, que era da tribo de Benjamim, essa cidade, um senhor já mais velho convidou-os para passar a noite, porque a hospitalidade era essencial nessa época, né, com eles, em Israel. Aí ele convidou para eles ir passarem a noite com ele.
Ele foi, ele, a concubina, o ajudante dele, né? E o Senhor. Quando eles chegaram em casa, estavam se alegrando ali, comendo, né? Festejando. De repente batem a porta e gritam. Eram os homens de Belial. Eles eram do povo de Deus, mas eles eram de Belial, gente do mal, sabe? Porque hoje tem gente do mal nas igrejas cristãs, não é? Então, eles bateram na porta e falaram assim: traz o homem que entrou na tua casa para que nós o conheçamos. O conheçamos é conhecer na Bíblia, é ter relacionamento, sabe? É relacionamento sexual. Aí, os homens que chegaram à porta lá queriam que ele jogasse o levita para fora para eles, que eles queriam conhecê-lo. Aí o Senhor disse assim: oh, não faça isso, ele está debaixo do meu telhado e não é bom que seja assim. Eu tenho uma filha virgem que eu posso dá-la a vocês para vocês abusarem dela o quanto quiserem. E também nós temos aqui a concubina do levita. Aí eu acho que eles entenderam lá que não era bom a jovem, porque era virgem, então botaram a concubina lá para fora. Eles abusaram dela a noite inteira, esses homens que foram à porta da casa do Senhor, do moço, né, que deu hospitalidade. Aí eles abusaram da moça a noite toda. E o dono da casa e o levita, que era o dono da concubina, né, devia estar dormindo, devem ter bebido muito e dormiram. Aí ela ficou a noite toda ali naquele sofrimento. Quando o dia começou a clarear, eles a deixaram. Eu imaginei na hora que eu estava lendo lá, quando o dia começou a clarear, eles a deixaram. Eu entendi que essas coisas horríveis acontecem durante a noite, em trevas. Quando a luz chegou, as trevas se dissiparam. E aí eles deixaram ela e ela foi arrastando até a porta da casa lá, debruçou no parapeito que chama. É aquele negócio lá que fica alto, um degrauzinho antes da porta. Aí ela debruçou lá e morreu. Quando o levita levanta e vai se arrumar para ir pegar o caminho de volta para onde eles estavam indo, ele fala: levanta, vamos logo. Ela não responde. Aí ele entendeu que ela estava morta. Pegou a moça, botou em cima do cavalo. Ele e o moço dele foram para a terra onde eles seria o destino deles. Quando ele chegou na casa dele, o que ele fez? Ele cortou. Como é que fala? Não é cortou não, mas vamos dizer que é cortou, porque me fugiu o nome aqui agora. Cortou a mulher em 12 pedaços. E mandou uma parte para cada tribo de Israel. Sabe por que ele fez isso? Porque ele queria vingança contra o povo de Gibeá, de Benjamim, que os homens foram lá para abusar do levita. Ele queria, era isso. Houve uma guerra civil. Todas as tribos de Israel se levantaram para fazer guerra contra Gibeá de Benjamim. Quase exterminou a tribo de Benjamim. Agora, o mais interessante disso é que se muito, 20 pessoas 20 homens de Belial devem ter ido até a porta deles, né? Do dono da casa lá. E ele causou essa guerra civil porque morreu muita gente.
quase foi exterminada a tribo de Benjamim. Então, fosse em Gibeá, buscasse esses homens de Belial, porque eles iam descobrir, e matasse ele, se era isso que ele queria, mas não. Ele mandou uma parte do corpo da mulher para cada tribo, porque ele queria acender mesmo, né? O povo para tomar uma posição e guerrear contra Benjamim. Não foram todos de Benjamim que foram à casa do homem. Devem ter sido poucos, mas ele fez isso, né? Então, o que eu quero falar com vocês sobre isso? Que a Bíblia, no começo, em Gênesis, Deus fala assim, Deus não exterminou todo mundo, ficou só 8 pessoas? Noé, a esposa, os 3 filhos de Noé e as 3 mulheres deles. 8 de 8 pessoas, a terra foi repovoada depois do dilúvio. Então, o negócio é o seguinte, Deus, ele quis mostrar a maldade dos homens, porque lá em Gênesis ele diz assim, que o homem, que ele não ia mais contender com o homem depois do dilúvio, ele falou isso, porque o homem é mau desde a infância. Eu não sei se essa infância ele quis dizer desde que é criança ou desde a infância, o surgimento do homem na terra, não entendi bem. Mas aí é isso, Deus não esconde nada. O homem é mau. Todo ato de bondade que nós fazemos vem de Deus, não vem de nós mesmos, sabe? Depois que a gente tem um encontro com Jesus Cristo e o Espírito Santo vem habitar a gente faz o bem. Boa tarde, amor. E aí, mas antes disso, não. Tudo que a gente faz de bom vem de Deus, entendeu? Nada nosso. E Deus concedeu o perdão a essa raça que somos nós, né? Ele concedeu o perdão, trazendo seu filho, o filho único dele, para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar, porque Jesus sofreu. Quando eu estava lendo essa passagem da Bíblia, eu falei, meu Deus, por isso que Jesus sofreu tanto. Porque para apagar o pecado do homem, né? Porque quando o homem pecar e pedir perdão a Deus, Deus faz a conexão dele, Jesus faz a conexão dele com Deus, que Jesus morreu para isso, sabe? Então, quando alguém fala assim, olha, o inimigo das nossas almas, ele fala, suponhamos que ele fale com Jesus assim, olha Calu lá, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Aí Jesus fala com Deus, eu morri por ela, entendeu? O perdão, oh meu Deus, olha, é um Deus que a gente não pode nem dimensionar um amor desse, sabe? Então Deus permitiu esse acontecimento para mostrar a maldade do homem mesmo, que a maldade do homem impera desde o início até agora, não é? Então, um abraço para vocês e até o próximo.